Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Ângela e trago a vocês alguns assuntos importantes sobre práticas de empreendedorismo. Começamos por entender que o empreendedor e o empresário têm papéis distintos e exigem competências diferentes. Nem todo empreendedor é empresário, assim como nem todo empresário é um empreendedor. Então, quais são as diferenças entre empreendedor e empresário? Bom, compreender quem é um empreendedor passa por entender o que é empreendedorismo, que é a capacidade de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. O empreendedor é a pessoa que sabe colocar tudo isso em prática. Pode ser abrindo um negócio ou então concebendo um projeto. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. A postura do empreendedor é focada na paixão por ter ideias, inovar e gerar riquezas e mudanças no cotidiano das pessoas. O empreendedor costuma ser identificado pelas seguintes características: ele tem iniciativa, é persistente, planeja suas ações, tem autoconfiança, é líder, age com coragem e preza pela eficiência. O empresário, ele pode até possuir algumas das características do empreendedor, mas as competências dele estarão sempre voltadas para a perpetuação do negócio ou da empresa dele. Os empresários abrem suas empresas, mas muitos compram ou herdam negócios prontos. E assim, eles optam por administrar essas empresas sem grandes inovações, seguindo à risca a forma como ele era gerenciado quando ele herdou ou quando ele comprou. Ao contrário do empreendedor, o empresário, ele não é um realizador de novas ideias, somando criatividade e imaginação. Ele dificilmente corre os riscos de um empreendedor. Importa ter uma visão mais concreta do que é ter e gerenciar um negócio. Então, o empresário acaba mantendo uma rotina financeira, gerenciando a equipe. E o empreendedor precisa aumentar também as suas vendas. O que move o empreendedor mesmo é a paixão. E o empresário é a profissão. As diferenças, então, entre empreendedor e empresário podem atrapalhar o negócio. O empreendedor pode ter dificuldades na gestão do dia a dia e o empresário pode enfrentar problemas para inovar. O ideal é ser um empreendedor empresário ou vice-versa. Mas essas mesmas diferenças, elas servem de motivação para a formação de sociedades. O empreendedor e o empresário unem forças e somam competências para garantir uma gestão eficiente e manter o espírito inovador do negócio. O empreendedor passa a contar com o suporte de um sócio com visão empresarial. Isso ajuda a consolidar o negócio do ponto de vista gerencial. Já o empresário, ao buscar um sócio por visão empreendedora, ele ajusta o seu potencial de crescimento. A inovação passa a ser parte do dia a dia. E com essas novas ideias surgem diferenciais, onde antes havia apenas um processo quase burocrático de manutenção do negócio. Para formar uma sociedade, o empreendedor e o empresário precisam ser criteriosos. É importante analisar as características do candidato a sócio, suas competências e como ele vai aplicar isso na prática. Mas, gente, é também preciso conferir essas afinidades, né? Quais são os objetivos comuns? É como sempre se diz, sociedade é casamento e tudo deve estar claro desde o começo, para não haver desavenças e essa sociedade funcionar em prol do sucesso do negócio, do empreendimento. Ok? Tudo entendido? Então vamos agora para a segunda parte, que é o conceito de Design Thinking. Como que funciona? Vamos descobrir como funciona esse processo criativo do Design Thinking e a utilidade que ele tem para criar soluções nos grandes e pequenos negócios e também no seu dia a dia. O que é Design Thinking?
É um modelo de pensamento que vai além da necessidade de criar um produto ou um serviço. A ideia é entrar na vida do consumidor e procurar ditar comportamentos e necessidades futuras. Galera, também é importante experimentar novos pontos de vista e ter agilidade na produção da ideia, para aprender com os erros e evoluir rapidamente. Preciso aprender fazendo. Mas o empreendedor precisa ficar de olho também. A tarefa é ter colaborativamente o maior número de ideias e depois prototipar as melhores. E o que é prototipação? Significa criar modelos do que será o serviço ou o produto, para avaliar se é viável, se é desejável e se é praticável. Trata-se de concretizar as ideias para que outras pessoas tenham condições de ver, criticar e contribuir. A prototipação, na prototipação a gente cria modelos do que será o serviço ou o produto, para avaliar se ela é viável, se ela é desejável, se ela é praticável. O Design Thinking ele é centrado no ser humano, altamente colaborativo, experimental, otimista e visual. Assim, precisamos acreditar que se pode fazer a diferença, desenvolvendo um processo intencional para chegar ao novo, para impactar positivamente as pessoas e criar soluções de negócio inovadoras. Prototipar é usar a criatividade para transformar desafios em oportunidades. E como é o processo do Design Thinking? Ele viabiliza, esse processo de design, né? Ele viabiliza o Design Thinking. Ele pode ocorrer por meio de uma abordagem estruturada para gerar e aprimorar ideias. É realizado em 4 fases, da identificação do desafio até a solução do problema. Essas fases são a imersão, que são os insights, a ideação, a prototipação e a realização. Essas 4 fases elas podem se repetir ao longo do processo, já que pode ser necessário refinar as ideias ou partir de um outro ponto de vista. Nesse infográfico, a gente pode conferir uma ilustração do conceito e do processo Design Thinking, além de como usá-lo nas situações do dia a dia. Então, nós temos os insights, as ideias e os protótipos. Vocês podem perceber que existe convergências e divergências ao longo de todo o processo. E é dessa forma que se constrói o conhecimento. E qual é a essência dele? A essência do design é a capacidade de equilibrar um projeto sobre 3 pilares, garantindo as melhores soluções. E quais são esses pilares? A viabilidade, a praticabilidade e a desejabilidade. De forma geral, a viabilidade e a praticabilidade elas são mais lembradas, né, e consideradas pelos empresários, porque a primeira, a viabilidade, ela diz respeito a uma solução que seja viável financeiramente, capaz de gerar um modelo de negócio sustentável. E a praticabilidade considera essa viabilidade técnica do projeto em curto prazo, ou seja, considera se é tecnologicamente possível realizar o que está sendo proposto. No entanto, o diferencial do pensamento de design está justamente na terceira, que é a desejabilidade. Ou seja, quando se usa design em um projeto, significa que todo o trabalho é orientado pelas pessoas envolvidas naquele contexto, considerando clientes, colaboradores, usuários e outros indivíduos. As inovações, elas são criadas dessa maneira, na medida em que não necessariamente envolvem uma tecnologia de ponta, mas elas resultam do valor que o cliente percebe quando ele faz uso dessa inovação. Pensar como que um designer dentro do seu negócio pode ser
justamente o que está faltando para que o empresário entregue o valor que ele gostaria aos seus clientes. Fazer uma imersão pelo mundo deles, né? Entender as suas necessidades, os seus desejos, as suas expectativas, é o mais importante. Não o que o empresário acha que tem, mas sim essa imersão que vai mostrar o que os clientes realmente desejam. Isso pode tornar o negócio mais humano e mais desejável. E o uso do Design Thinking na criação de aplicativos para o varejo. Em virtude da transformação digital que vem ocorrendo nos últimos anos, a utilização dos aplicativos para venda de produtos por meio do celular está em expansão e pode ser um diferencial para os pequenos negócios. Esse crescimento se explica por quê? Porque as pessoas podem realizar compras em qualquer lugar, desde que tenham acesso à internet, interesse na compra do produto e facilidade de navegação. No entanto, um aplicativo ele é diferente de um site e deve ser projetado pensando na sua natureza. Entre as características de um bom aplicativo está a simplicidade, o fato de facilitar a vida das pessoas. Se for dificultar, ninguém vai querer usar, não é? O que significa que esses aplicativos que são inúteis ou que são lentos ou sem funcionalidade, eles são deletados facilmente e rapidamente pelos usuários. Por isso, o Design Thinking pode ser uma estratégia para projetar aplicativos de sucesso, uma vez que eles trazem as reais demandas envolvidas, a fim de remover obstáculos rumo ao objetivo final, que é a solução. O Design Thinking permite também uma visão de fora para dentro do negócio, ou seja, a visão de quem é impactado pela solução. Conhecer seus tipos de clientes, descobrir as suas expectativas e necessidades, identificar como será a interação do cliente com a interface do aplicativo e a sua fluidez. Isso tudo permite desenvolver uma experiência com maior valor para quem vai usar o aplicativo. Por isso é importante encontrar formas de obter opiniões, sentimentos e saber selecionar aquelas que vão auxiliar você na melhoria do aplicativo. Entender diferentes aspectos do negócio é fundamental para o desenvolvimento desse aplicativo, que seja efetivo para os seus usuários. Por meio do Design Thinking, é possível estudar os fluxos internos entre a equipe da loja, incluindo gerência, estoquistas, equipe administrativa e vendedores. Entender as pessoas de dentro do negócio é fundamental para mapear os processos de trabalho, a sua eficiência e sua performance, bem como identificar barreiras e oportunidades de melhoria. Bom, com os aprendizados que tivemos até aqui, será possível saber quais são as necessidades do negócio para projetar as funcionalidades desse aplicativo. Então, nesse momento, é possível propor a melhoria de algum processo, conectado com a cultura da empresa. A partir disso, o próximo passo é a etapa de geração de ideias, em que são propostas diferentes soluções de maneira conjunta e colaborativa, envolvendo tanto os usuários quanto pessoas da equipe da empresa. Isso permite maior engajamento e comprometimento das pessoas envolvidas com o processo. Com as soluções geradas, aí a gente parte para a etapa da seleção e refinamento das melhores ideias, na qual algumas poucas ideias ficam prontas para serem prototipadas. Os protótipos podem ser simples, como um desenho em uma folha, cartolina, papelão, entre outros materiais acessíveis. Qual é o objetivo do protótipo? É se aproximar de uma versão com informações suficientes sobre a tela para testar com usuários reais e assim obter feedbacks e sugestão de melhoria. O processo do design ele continua, ele não tem fim. Qualquer mudança no mercado, na vida das pessoas ou no fluxo interno da empresa vai poder exigir
a atualização do aplicativo em qualquer dos seus momentos de interação com os usuários. O próprio sistema de navegação precisa de design contínuo, uma vez que as suas telas de abertura, de cadastro, login, busca, compra e todas as que forem necessárias, elas devem ser totalmente práticas e intuitivas, de acordo com os aprendizados em questão que estão sendo propostos. Tudo bem? Terminamos agora a segunda parte. Bora para a terceira? Na terceira parte, nós vamos falar do Canvas, Business Model Canvas. Bom, por muitos anos esse termo, modelo de negócios, ele foi usado sem um consenso na sua definição. Muitos autores o mencionavam sem explicar do que realmente falavam. E foi exatamente pensando nisso que o consultor suíço Alexander Ostenwalder ele começou a desenvolver a sua tese de doutorado, que daria origem ao Business Model Canvas. O Alexander ele percebeu que definir o termo não seria suficiente, era necessário criar algo que incentivasse a inovação, a prototipação e a cocriação, o que é a cocriação? É a criação colaborativa. Dessa forma, ele se utilizou dos conceitos do Design Thinking, que a gente acabou de falar, e o Alexander começou um simples gráfico feito em PowerPoint, que anos mais tarde se tornaria uma bela tela chamada Canvas, separada em 9 blocos. O Alexander, ele percebeu, ele se utilizou desses conceitos e criando o Canvas, essa tela foi responsável por criar uma revolução na maneira como empreendedores e empresas passaram a pensar em novos negócios ou novos produtos. O próprio livro dele se intitulou Business Model Generation, que é a geração de modelos de negócios. E de fato ele criou toda uma nova geração de empreendedores. À primeira vista, o Business Model Canvas parece um simples diagrama. A facilidade de análise que ele traz só passa a ser realmente compreendida à medida que começamos a visualizar exemplos e utilizá-los no nosso dia a dia. É imprescindível dizer que o Canvas foi desenvolvido em conjunto com mais de 200 consultores de todo o mundo. Sim, o processo de criação do Canvas também foi colaborativo, foi em coparticipação. O Alexander Ostenwalder, ele aproveitou essa tendência de cocriação nas redes sociais e criou engajamento ao redor de uma nova teoria de administração e chamou outros respeitados consultores e empresários do mercado para se sentirem donos e ajudarem a espalhar o Canvas. Um Business Model Canvas permite que todo o negócio seja visualizado em uma única página ou slide. Isso significa que não é mais necessário percorrer um documento cheio de texto e alguns números, passando página por página para compreender as diferentes estratégias definidas no negócio. Outro excelente aspecto é que o Business Model Canvas ele permite que você visualize o encaixe estratégico que existe entre diferentes áreas. Documentos textuais não permitem esse tipo de análise. Com menos texto, criar em conjunto com outras pessoas se torna um processo divertido e intuitivo. Basta pegar uma caneta, alguns post-its coloridos, para sair rabiscando e jogando as suas ideias no Canvas. É essa facilidade de prototipação que permite que novos negócios sejam analisados mais rapidamente e em várias versões diferentes. Ok, já sabemos que ele tem 9 blocos, mas vamos compreender cada um desses 9 blocos agora. O primeiro passo do preenchimento do Canvas é o bloco de segmento de clientes. Nós precisamos destacar 2 aspectos importantes que justificam isso. Primeiro, a palavra segmento possui implicitamente que se trata da escolha de uma fatia do mercado. Em outras palavras, é necessário que você defina um nicho de clientes,
A famosa afirmativa: quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Ela é levada a sério no Business Model Canvas. E depois, um negócio ele deve ser desenvolvido a partir da perspectiva do cliente, não é? Então, se você vê no desenho que eu mostrei para vocês, o bonequinho ele olha para o canvas, né? Então, de nada adianta ter uma boa ideia se você não enxerga essa boa ideia por meio dos olhos de quem vai pagar pelo produto ou pelo serviço que você irá entregar. O segundo passo é definir a oferta de valor do seu negócio. Entenda que valor, nesse caso, significa benefício. Portanto, é fundamental que você saiba explicitar quais são esses benefícios que os seus produtos ou serviços entregam para os seus clientes. Por exemplo, se o seu produto é um sistema financeiro, a sua oferta de valor deverá ser seu financeiro redondo em apenas 30 minutos por semana, entendeu? É claro que isso vai depender do seu sistema. Você pode ter inúmeros benefícios, mas tente resumir todos esses benefícios em uma única frase. Essa reflexão também é fundamental para que você analise seus diferenciais frente aos seus concorrentes. Depois passamos para o bloco de canais. Os canais eles descrevem quais os caminhos pelos quais a empresa comunica e entrega valor para o cliente. Podemos dizer, pela perspectiva do antigo marketing, né, os 4 P's, que canais ele representa o P de praça e o P de promoção. Os canais eles podem ser de comunicação, de vendas e de distribuição do produto. Ou seja, qualquer tipo de interface da empresa com o cliente serve para que esse segmento definido possa tomar conhecimento e avaliar a proposição desse valor do produto, efetuar a compra e o uso do mesmo. É muito importante verificar que esse bloco ele demonstra graficamente a importância do encaixe estratégico em um Business Model Canvas. Aí vamos para o bloco do relacionamento. Ele descreve estratégias que evitam que os seus clientes corram para o concorrente por questões como preço mais baixo. Definir boas estratégias de relacionamento é difícil, porém é fundamental para você reter os seus clientes. Muitas empresas e startups adotam um relacionamento baseado em autoatendimento, pelo qual o cliente resolve quase tudo sozinho. No entanto, algumas empresas já perceberam que investir num alto nível de atendimento garante destaque e maior lucratividade. Para fechar o lado direito do Business Model Canvas, as fontes de renda é o bloco que determina a maneira como o cliente pagará pelos serviços recebidos, pelos benefícios recebidos. Há uma série de modelos de receita que podem ser adotados. Alguns exemplos são venda de produtos, assinatura, aluguel, licença, leilão, etc. Tá? O fluxo de receitas é atualmente uma das grandes fontes de inovação. Por exemplo, inúmeras empresas estão transformando seus mercados ao cobrar por assinatura ao invés de cobrar por diária. E alguns restaurantes passaram a cobrar por tempo de permanência ao invés de cobrar por prato ou por quilo. Ok, dessa forma nós terminamos o bloco do coração, que é o bloco direito do Business Model Canvas. E começamos o primeiro bloco do lado esquerdo, que é o de recursos-chave. O que são os recursos-chave? Eles são os ativos fundamentais para fazer um negócio funcionar. Aliás, todo o lado esquerdo do Canvas está relacionado à parte operacional do negócio. Esse bloco ele deve ser limitado a descrever o que realmente importa dentro dos ativos de sua empresa. Por exemplo, em uma siderúrgica, os recursos-chave são o forno, que é a caldeira, né, e o laminador. Alguns exemplos de recursos são ativos físicos, como máquinas ou instalações, intelectuais, como patentes, recursos humanos, como equipe de programadores ou de atendimento. Esses são os recursos-chave.
De forma complementar aos recursos-chave, as atividades-chave devem tratar das atividades mais importantes que a empresa deve fazer, de forma constante, para que o negócio funcione corretamente. Se uma empresa possui uma plataforma web como recurso-chave, muito provavelmente ela terá como atividade-chave a manutenção dessa plataforma. Alguns exemplos de atividades são produção de bens, resolução de problemas, gestão de plataformas, vendas consultivas, desenvolvimento de produtos. Então, é esse tipo de escrita que você vai ter nesse bloco, que é de atividade-chave. Muito bem. Vamos para os parceiros. Os parceiros-chave no Business Model Canvas referem-se primordialmente às terceirizações, que são quem? Os fornecedores. Como nós já falamos, o lado esquerdo trata dos quesitos operacionais. Portanto, esse bloco de parcerias, ele vai listar outras empresas que ajudam o seu negócio a entregar a oferta de valor. Qualquer tipo de tarefa ou de matéria-prima é essencial, fornecida por outra empresa e que garante o funcionamento do negócio, deve ser listada nesse bloco. Chegamos à estrutura de custos, que é o último bloco do modelo. Ele descreve todos os principais custos que têm peso no financeiro e que são derivados da operacionalização do negócio. Provavelmente eles vêm dos blocos de recursos, das atividades e parcerias-chave. Porém, também será possível que custos de canais sejam considerados, como, por exemplo, comissão de vendedores. Então, nesse bloco, você vai colocar ali tudo o que sai o dinheiro, que você vai precisar investir. Tá? Para montar um Canvas, é preciso seguir o passo a passo de desenvolvimento desses 9 blocos de construção. Aí coloquei aqui a numeração para vocês da ordem do gráfico, tá? Só seguindo as setinhas e vocês já vão entender como ele tem que ser construído. Que foi exatamente essa sequência que eu acabei de descrever cada segmento para vocês. E para fazer o Canvas, é importante você reunir profissionais de diferentes perfis em um workshop que utilize o Canvas impresso e usando post-its para que a geração de ideias não seja limitada. O Canvas é uma ferramenta visual que funciona através da prototipação de ideias e ajuda como base para testar hipóteses que podem levar a modelos de negócios disruptivos. Você deve usar o Canvas para prototipar novos negócios e buscar oportunidades de inovação. Ele pode ser também alguma boa ferramenta para ajudar na elaboração de planos de negócios. O Business Model Canvas é uma ferramenta que rapidamente conquistou todo o mercado empresarial pela sua simplicidade e praticidade. Dessa forma, qualquer um consegue compreendê-lo e utilizá-lo na prototipação de suas ideias, projetos ou negócios. Aqui estão as referências que eu utilizei e meus contatos e breve currículo. Contem comigo sempre. Um beijo. Tchau.